Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui a essa série de mensagens, nós estamos na segunda mensagem, Evangelho de João, capítulo 2, 13 a 19, Mateus 21, 13, dois textos, né? Fazia tempo que eu não fazia isso. Cujo tema, você entende essa expressão, derribar esse templo e em 3 dias o levantarei? Você entende? Vamos lá ler a palavra então do Senhor. João 2, 13 a 19 nos fala assim, pessoal. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos, os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. E também Mateus, 21, 13 fala assim: e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Pior ainda, Aqui fala casa de venda, mas lá ele falou covil de ladrões, e outra edição fala covil de salteadores. Foi o que os homens aí, que não respeitaram o templo, estavam fazendo no templo, sinagoga, lugar de venda, vendendo os animais deles, as coisas lá, que era comum na cultura, pessoal, os produtos dele lá. Então você entende essa expressão, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. O que o Senhor quer aqui nos ensinar? Vamos aqui começar por aquela pergunta, de que forma então nós chegamos a essa palavra. O que é necessário para alcançarmos a salvação? Eu estava lendo uma mensagem a respeito do significado do templo para os nossos dias, quando as pessoas e os crentes estão sendo ensinados que a salvação delas depende de estar ligadas a alguma religião, não pode se afastar do templo sob o risco de perder a salvação. Já viu isso? Quando o Senhor trouxe a mim essa palavra de Deus, de Jesus, quando repreendeu os mercadores que estavam fazendo da sinagoga como se fosse um mercado de vendas, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões ou de salteadores. A seguir, Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava se referindo ao seu próprio corpo e mostrando que estava encerrando o perigo. Olha, isso é importante, pessoal. Essa palavra, eu tenho certeza que você não vai guardar para você só. Você tem muitos contatos no WhatsApp, não tem como eu tenho? Você tem contato no Facebook, Instagram. Sabe, parece que não pode, eu estou vendo aqui, Só esse short que pode, mas a mensagem maior não pode. Mas você tem mensagem, você tem aí TikTok, YouTube, WhatsApp. Você tem contato no WhatsApp. Então você compartilha aí, pessoal. Olha bem. Refere o seu próprio corpo e mostrando que estava encerrando o período da dispensação. Isso aqui, não sei se você já ouviu, Quando Jesus falou ali do corpo dele, os 3 dias levantarei em 3 dias o templo, ele estava falando do corpo dele, e dizendo, estava encerrando o período de dispensação da lei e inaugurando uma nova dispensação da graça, que iniciou com sua morte e ressurreição e se encerra no arrebatamento da sua igreja. E que agora não é necessário depender do templo, mas é preciso que Jesus faça morada no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Viu isso? Quando aconteceu ali, ele falou da morte dele, o corpo dele, que seria sepultado e ressuscitaria em 3 dias, ele está inaugurando uma nova dispensação da graça, que iniciou com a sua morte e ressurreição e se encerrará no arrebatamento da sua igreja. Você sabia disso? E que agora não é necessário depender do templo, mas que é preciso que Jesus faça morada no
o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso aqui é uma revelação de Deus, tá? Você já ouviu isso alguma vez? O importante dessa nossa situação é que Jesus vive em você. Jesus faça parte da sua vida diariamente. Isso é importante. Porque muitas vezes tem pessoas que vão fazer parte de igreja a vida inteira e quando Jesus voltar vão ficar. Porque apenas olharam o exterior, as ordenanças, mas não entenderam na prática o que é viver com Jesus diariamente, pessoal. Tá bom, pessoal? Então tá. Então vamos para a palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para nós aqui, né? O relógio não para, né, pessoal? A palavra diz o quê? Estava próxima a Páscoa dos judeus, é uma festa, né? Dentre muitos que eles tinham, tabernáculo, festa da colheita, né? Festa dos pães asmos. Então Jesus ali estava ali próximo à festa das primícias, tem um punhado de festas dos judeus ali. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Ó. Jesus subiu a Jerusalém e eles que começaram a dali, nunca imaginaram Jesus chegar ali, né? Estavam assentados ali os cambiadores. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Sabia que tem gente que censura Jesus por isso? Que diz que nunca viu Jesus assim, Jesus estava oprimido, já viu isso? Onde já se viu Jesus, em outra palavra, diz que um chicote expulsou a todos. Cada evangelista transmite de uma forma, né? João falou de uma maneira, Mateus de outra, Lucas, Marcos, né? Cada um narra de uma maneira um acontecimento. Tem uma outra passagem que eu não li hoje, dessa vez, que diz que ele pegou o chicote e expulsou a todos. E aí eles falam, mas Jesus fazer isso? Por quê? Porque era a casa dele. Ele tinha autoridade, ele era judeu, ele veio para ser rei de judeus, pessoal. Foi rejeitado, mas ele estava ali pela ordem do Pai, o Deus que criou a nação de Israel. Então ele tinha autoridade do Pai para fazer aquilo. E muitos ficam entendendo mal, dizendo que ele estava nervoso, estava oprimido. Não, ele era zeloso pelas coisas, como nós devemos ser zelosos pelas coisas de Deus. E ele expulsou aqueles cambistas ali, chamou a atenção de todos e chegou para ele e falou, olha, e disse que vendia um pombo, tirai daqui esse, não façai da casa do meu pai. Era o seu pai, de onde ele estava assentado à direita na glória, e voltou para se assentar depois que ele ressurgiu. Não façai da casa do meu pai. Aqui ele fala casa de venda. No lugar ele fala que covil, como eu já li para vocês, covil de salteadores, de ladrões. Foi assim que ele os tratou. Pelo fato, pessoal, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Tem muitas pessoas que pecam porque não zelam, não levam a sério, fazem as coisas de Deus de qualquer forma. Não faz isso, por favor. Não faz isso. As coisas de Deus têm que ser feitas com decência e ordem. Esses homens aqui estavam desonrando a casa do Pai. Jesus ficou indignado. Eu acho que na palavra de Deus tem poucos vezes ocasiões de ver Jesus dessa forma. Ele ficou indignado por uma atitude drástica ali que muita gente não entendeu e até julga Jesus até hoje por isso. Porque ele mostrou ali o zelo que ele tinha pelo templo, lugar que ele ensinou várias vezes a palavra, e que ele está ensinando para você e para mim nessa tarde a termos zelo pelas coisas do Senhor, pelo lugar, pela casa do Pai. Porque ali era o lugar onde era lido a lei, a palavra de Deus, e eles estavam fazendo covil de salteadores. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito na Bíblia: o zelo da tua casa me devorará. É uma profecia, uma palavra profética, isso chama-se revelação, que está no Antigo Testamento, que apontava que isso é profecia, pessoal. Falou lá, esculpiu Jesus ali, e ele mostrou ali que essa palavra, o zelo da tua casa me devorará. Essa palavra não foi falada lá, a palavra dele mesmo, Jesus, que viria para mostrar o que era, que não deveria fazer na casa de Deus, pessoal.
Aí responderam, pois, judeus, e disse: que sinal nos mostra para fazeres isso? E aí? Que sinal nos mostra isso? Por que você está fazendo isso? Aí ele falou. Jesus respondeu e disse: derribai esse templo e em 3 dias levantarei. Pronto, está aí o sinal. Viram o sinal? Porque ele estava agindo com zelo e ele falou: derribai esse templo e edificarei em 3 dias. Mas não estava falando mais aqui do templo, estava falando do templo, falando do corpo dele, que era o templo do Espírito Santo, como o seu corpo também deve ser, meu amado, o meu corpo, o templo do Espírito Santo. E ele, quando falou em 3 dias e levantarei, estava falando da sua morte e da sua ressurreição no 3º dia, como aconteceu. Correto, pessoal? Não vou nem entrar em detalhe, que eu não tenho tempo, como te falo. O meu tempo é limitado, então eu não posso entrar em muitos detalhes. Vai chegar o tempo, quando você nos ajudar aí com as suas orações, os seus compartilhamentos, os seus likes. Estou sentindo tanta falta dos likes, dos comentários lá, aquele comentáriozinho lá que está faltando. Quando esse canal crescer mais, tiver mais robusto, né, a palavra correta é essa, você vai ver que eu vou entrar numa palavra dessa com mais detalhes, colocar em miúdos, porque eu vou ter tempo suficiente. Hoje é o meu tempo. Estou falando assim, meu Deus, vai para 12 minutos. Você nota, a palavra dura entre 10 e 15, mas quando eu puder, se eu me der mais tempo, crescer mais, eu vou te falar 25 minutos. Tranquilo, pessoal. Então tá, você entende essa expressão, derribar esse templo, eu levantarei? Essa expressão quer dizer isso, que Jesus está falando do seu próprio corpo, que eles não entenderam nada ali. E outra coisa, Jesus está falando aqui, quando ele disse aqui, ele estava apontando também para os nossos dias, de que iniciaria uma nova dispensação, coisa, não sei se você já ouviu sobre isso. Está usando da lei até Jesus. Jesus cumpriu a lei, viveu debaixo da lei. Mas quando Jesus morre na cruz, ele encerra, pessoal, a dispensação da lei e inicia a dispensação da graça. E muitos estão querendo, você está ouvindo na internet aí, querendo impor a lei, pessoal. Não tem sentido para viver. Jesus encerrou na cruz, está sendo isso uma afronta. Eu passo em grupos aí no WhatsApp, eu fico até triste de ver, o pessoal falta brigar, às vezes xinga o outro, ofende o outro por causa da lei e da graça. E coisa é muito clara a palavra, está vendo entender isso aqui ainda, que Jesus, quando ele morreu ali, que ele foi para a sepultura, ele encerrou o período da lei, e ele inaugura uma nova dispensação da graça. Por isso que a palavra diz, porque pela graça sois salvos, Paulo fala em Efésios, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para ninguém se glorie, porque antes era pelas obras, não vem de obras para ninguém se glorie, mas pela fé. Então Jesus inaugura uma nova dispensação, e tem muitos aí querendo colocar na cabeça das pessoas que a salvação é pela lei, pessoal. Ficou claro, quando você falou isso aqui, que derribar esse templo em 3 dias e restaurar a lei, estava falando o corpo dele, estaria iniciando uma nova dispensação, porque Paulo fala que as leis das ordenanças, Jesus encravou na cruz, que é mais clareza do que isso, ele colocou na cruz do Calvário ali, foi crucificado com ele, a toda a lei, e ele ressurge com uma nova mensagem. Já tinha preparado para isso anteriormente, falando: olha, vou derramar o Espírito sobre vocês, vocês vão pregar, eu vou confinar com sinais, vai haver curas, milagres, mesmo que eu estou operando aqui, vocês vão fazer maiores ainda, a partir da minha ressurreição. Vocês vão aguardar, ficar em Jerusalém até que seja revestido no poder, vocês vão sair cheios de poder anunciando a palavra, e você e eu temos essa autoridade de Jesus de fazer a mesma coisa que ele falou isso. O que você está esperando para entregar a sua vida para o povo de Deus? Eu estou aguardando a bênção, você está ouvindo aí eu falar, de poder fazer isso aí, ter tempo, dedicar mais à obra e sair pregando a evangelho por toda parte e vendo o seu povo na cidade. Então isso aqui, esse derribarei aqui, fala tudo isso aí, que talvez você não ouviu com essa clareza, está ouvindo agora, para você compartilhar isso aí, para abençoar outras pessoas também. Pai do Senhor Jesus, um forte abraço, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha, e Deus te abençoe. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, um forte abraço a todos.